Olá, amigos, que bom estar com você e poder juntos estudar uma vez mais a lição da Escola Sabatina. Momentos em que estamos aí aprendendo como fazer amigos para Jesus e ter a alegria de participar em sua missão. Olha, todos os dias somos surpreendidos por números e entre eles o número de pessoas que têm sido ceifadas pelo Covid-19. Só ontem no Brasil foi aí 773 pessoas. Fora centenas delas também que acabam morrendo por diferentes acidentes. Outras centenas morrem diferentes também em enfermidades como câncer, problema cardíaco e depressão. E sem falar também a questão dos que morrem pela fome ao redor do mundo todo, que também soma aí milhares de pessoas por dia. Mas é interessante, há um número que os jornais não conseguem mostrar. Há um número que deveria ser revelado a nós como cristãos. Quantas pessoas morrem hoje sem conhecer Jesus? Eu tenho dito aonde tenho passado, o pior que morrer de Covid-19 é morrer sem Cristo. E há muitas pessoas hoje que estão sendo ceifadas, sem poder conhecer o Mestre, sem conhecer a verdade do Evangelho, sem ter a esperança da volta, do retorno de Cristo. Quantas pessoas têm sido ceifadas sem esta esperança? Sabe, nós podemos diminuir este número, se nós então nos dispormos a ir e levar a mensagem de Deus. E como fazer isto? Nessa semana, a lição vem nos trazendo aí grandes conselhos, grandes exemplos. E o maior exemplo é o de Cristo, porque Jesus é o ganhador de almas por excelência. Este é Cristo. Aonde ele passava, ele transformava a vida de pessoas, enchia o coração delas de esperança, de alegria e a certeza da salvação. Então, por que não aprender de Cristo? Sabe, para mim, o ministério ou o sucesso do ministério, em muitas ocasiões, precisamos reviver o passado ou rever o passado. E isso, de forma especial, na vida de Cristo. Você que tem um automóvel, você que é motorista, vai entender bem o que eu vou dizer. Sabe, quando você está dirigindo, se você quer ter uma boa viagem, não se olha apenas pelo para-brisa. Em muitas ocasiões é necessário olhar pelo retrovisor. E é interessante que o nosso carro, ele tem 3 retrovisores, né? Um do lado direito, outro à esquerda e um central ao meio, porque há momentos que você precisa olhar para trás. Há momentos em que você precisa reviver o passado. Assim é o ministério. E nós temos que aprender muito acerca de Cristo, porque Ele é o nosso exemplo por excelência, por excelência. E nesta semana nós temos aí muito que aprender. Sabe, Jesus, ele fez o convite que está em Mateus capítulo 4, o verso 19. O convite que ele fez a Pedro estende a todos nós. Disse assim, e disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus, ele não só deu a mim e você, o peixe, mas ele nos dá a vara, ele nos dá o exemplo, ele também nos dá os métodos corretos para então alcançar pessoas, fazer amigos para Deus e ter esta alegria de poder participar com Ele nesta missão de salvação de almas, salvação de pessoas. Vamos aprender algumas coisas de Jesus, tá? Já quero começar com 2 delas, lendo um relato que está aí em Marcos, no capítulo 2, ao qual está na sua lição, está no seu manual. E Marcos, no capítulo 8, a partir do verso 22, olha só o verso 22, nós temos aí várias lições. Vamos começar lendo? Diz assim, e chegando Jesus a Betsaida,
chegando Jesus a Betsaida. Que interessante! Aqui já está o primeiro segredo. Para ele chegar, ele tem que ter ido. Sabe, nós só vamos salvar pessoas quando nós nos dispormos a sair de onde estamos e ir até onde estão as pessoas. Ao longo da Bíblia você vai ver Jesus chegando a Samaria, Jesus chegando a Genezaré, como vimos na lição passada. Jesus, ele nos ensinou. E a maior lição de Jesus, ele deixou o céu, deixou a glória, deixou a presença de Deus o Pai e veio a essa terra com o objetivo de alcançar a mim e alcançar você. Aqui está a primeira lição de Jesus. Quer salvar pessoas, quer fazer amigos para Cristo, você tem que se dispor a sair da comodidade de onde você está para ir aonde as pessoas estão, ao ir em encontro das pessoas. Mas o verso continua dizendo assim: algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogavam-lhe que tocasse. Algumas pessoas trouxeram a Jesus. Ao longo da Bíblia também vemos experiências de pessoas levando outras a Cristo. Sabe, meu amigo, muitas pessoas nunca irão a Jesus, a menos que alguém os leve. É necessário levá-las a Jesus. E assim também rogar por ela. Essa é a lição da semana que vem. A nossa próxima lição, vamos ver então aí o poder da oração intercessória, tá? Mas nós devemos então levar as pessoas a Jesus. Diz uma estatística de que cerca de 67% das pessoas que vão a Jesus é porque um amigo ou um familiar a levou, tá? Então, as pessoas necessitam ser levadas a Cristo. Vá a elas e traz elas à presença do Senhor Deus. Mas a lição continua e no versículo seguinte diz assim: então, Jesus tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida, cuspiu nos olhos daquele homem e lhe impôs as mãos e indagou: vês alguma coisa? O homem, levantando os olhos, afirmou: vejo pessoas, mas elas se parecem como árvores caminhando. Será isso também o exemplo meu e o seu? Como estamos vendo as pessoas aí fora hoje? Eu não sei se você recebeu ou você viu nas redes sociais, alguém colocou uma frase dizendo assim: assim vejo as pessoas hoje ao sair às ruas. E logo abaixo então está uma foto de algumas pessoas caminhando, mas ao invés de ver o rosto dela, está a imagem do Covid-19, do coronavírus. Sabe, esta é a visão que as pessoas têm. Mas aqueles que vão a Jesus, tá? Eles são transformados. Necessitam ser tocados por Cristo, necessitam ser transformados por Jesus, assim como aconteceu aqui, porque esta era a primeira visão que este homem tinha das pessoas. Mas Jesus o toca novamente. E olha o que acontece ao ser tocado de novo. Diz assim: mais uma vez, Jesus tocou suas mãos sobre os olhos do homem. E no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir as coisas. Ah, meu amigo, como você tem olhado para as pessoas? Hoje, ao andar na rua, você tem visto elas também como um meio a qual o Covid-19 está usando para poder destruir você? Ou você olha ela como um candidato para o reino do céu? Como um candidato para a salvação? Como você tem olhado as pessoas? A nossa lição desta semana tem como título: Olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. E como Jesus vê as pessoas?
Lembra na experiência de Samuel, quando foi à casa de Jessé, ali escolher o novo rei para Israel? Ao ele se deparar com os filhos de Jessé, principalmente o primeiro, Eliabe, ao Eliabe chegar à presença dele, um jovem forte, alto, ele então pensou, este é o rei a qual Deus vai ungir. Mas em 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 7, encontramos a seguinte passagem, diz assim: entretanto, o Senhor assegurou a Samuel, não te impressiones diante da aparência, nem da estatura deste homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nós vemos a aparência, mas o Senhor vê o coração. Este é o nosso Deus. Ele não deve ser levado pela aparência. Isaías, quando faz uma profecia messiânica no capítulo 11 do seu livro, capítulo 11 de Isaías, deixa eu ler com você a partir do verso 2, mas quero me centrar no versículo 3. Olha aí, diz assim: o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor ao Senhor. O amor reverente ao Senhor será a fonte de sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouviu dizer. Este era Jesus. Ele não deixava se levar pela aparência, e tampouco por aquilo que ele ouvia dizer. Jesus é aquele que via mais além. Aonde ele chegava, ele olhava as pessoas e viam elas como um candidato para a salvação, para o reino eterno. Meu amigo, como você tem visto as pessoas na rua? Ao se deparar com as pessoas agora, pede para Deus, pede para o Espírito Santo: Senhor, me ajude a enxergar as pessoas como o Senhor vê. Sabe? Aí está uma grande lição que nós podemos aprender. A primeira lição: você precisa sair de onde você está e você precisa ir ao encontro delas. A segunda lição: você precisa trazer essas pessoas a Deus. Foi isso que Jesus fez. Ele nos levou até o Pai. Ele, sendo Deus, trouxe Deus até nós. E como um homem, ele nos levou até a presença do Pai. E a terceira lição: você precisa enxergar como Jesus enxerga. Olha as pessoas a partir de hoje de uma forma diferente. Olha todas elas como um candidato para o céu, como um candidato para o reino de Deus. A segunda lição está na aceitação. Sabe, nós podemos aprender muito aí da experiência de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó, no capítulo 4 do livro de João. Tá bem? Nós podemos tirar aí a lição. O capítulo 4 é interessante que a partir do versículo 3 diz assim: deixou a Judéia e partiu uma vez mais para Galiléia. Observe, deixou a Judéia e foi para Galiléia. Ele sai de onde está e vai em busca das pessoas, vai até onde as pessoas estão. Versículo seguinte: entretanto, era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Eu gosto muito desse texto aqui. Sabe, na língua grega, este termo aqui mostra o seguinte: Jesus tinha um propósito ali. E qual é o maior propósito de Cristo? É salvar as pessoas. E ao chegar ali, ele então vai cansado, chega ao poço de Jacó e logo se aproxima uma mulher, a qual a Bíblia não dá um nome, mas disse que
ela a chama de a mulher samaritana. E ao ela chegar, Jesus então pede água, ela diz, como sendo tu judeu, pede a mim, que sou água, que sou samaritana? Ah, meu amigo, os judeus tinham um problema muito grande com os samaritanos. Os samaritanos eram um povo, estabelecido ali pelos povos da Mesopotâmia, após a derrubada de Samaria, em 722 a.C. Então ali ficou um misto de pessoas, e elas misturavam também ali a adoração a Deus com a adoração ou práticas idólatras, o politeísmo ali, a adoração a outros deuses. E os judeus olhavam os samaritanos como pessoas que não tinham mais direito à salvação. Sabe, da Judéia para a Galiléia, em uma linha reta, não dava mais de que 20 quilômetros. Mas os judeus, para não passar por Samaria, eles passavam pelo deserto de Pérea, dando uma grande volta, para não passar na região de Samaria. Mas Jesus agora então ele passa por Samaria, porque ele tinha um propósito. Havia alguém ali que necessitava ser salva, havia alguém ali que necessitava conhecer da graça. E ele então oferece a fonte da água da vida, e aquela mulher aceita, e ela sai transbordando de alegria da salvação, a ponto que a Bíblia diz que ela deixou o cântaro e foi à cidade a anunciar o Jesus a qual ela havia encontrado, o Messias. E quando você lê aí no versículo 42, você vai ver agora os samaritanos indo a Jesus e o reconhecendo como o Salvador do mundo. Tá? Uma mulher que se dispôs também a sair de onde estava e foi ao encontro de pessoas. Pessoas que também tinham uma outra visão dela. Primeiro foi os judeus tinham uma visão negativa. E os próprios samaritanos também tinham uma visão negativa pela forma como ela estava vivendo. Mas sabe, ela não levou isso em conta, porque o que ela queria era compartilhar a alegria da salvação a qual ela havia experimentado. Eu não sei, você que está sendo injustiçado, você que passou por conflitos, pessoas que decepcionaram você, meu amigo, olha para Jesus e permita que Jesus ajude você a enxergar essas pessoas como candidatas para o reino da salvação. Que Deus coloque perdão no seu coração, que Deus coloque aí um senso de missão na sua vida. Esse era Jesus. O que Jesus fez com ela, ela agora fez com as outras pessoas. Jesus quebrou os paradigmas, Jesus quebrou o preconceito, e ela agora então, em um sinal de gratidão, ela faz a mesma coisa. Uma outra coisa que devemos levar em conta, e Jesus nos ensinou isto, Jesus disse assim: vim primeiro para a casa de Israel. Sabe, uma outra lição que eu quero deixar com você é: comece onde você está. Há um tempo atrás eu li um livro que tinha o título Floresça aonde está plantado. Sabe, todos nós temos um campo especial de missão. E eu chamo este campo de família, amigos, aqueles que estão ao nosso redor. É muito bonito ver jovens dizendo que tem um sonho de fazer um ano em missões, e ir para Angola, e ir para outros países. Deixa eu compartilhar algo com você. Realmente isso é muito bonito. E eu tenho visto muitos testemunhos. Mas não há nada mais bonito do que você salvar aqueles que estão ao seu redor. Salvar o seu lar, salvar os seus pais, sua esposa, seu esposo. E como se faz isso? Em muitas visitas,
Às vezes na igreja, eu vejo irmãos dizendo assim, mas é tão difícil salvar pessoas do nosso lar. Sabe por quê? O primeiro segredo, eles não querem ouvir muito, eles apenas querem ver o que Jesus tem feito na sua vida e na minha vida. É isso que faz a diferença. Na Bíblia, encontramos a experiência de André. Depois que ele viu João Batista anunciando o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele então seguiu Jesus e passou um dia com Cristo. E ao retornar, ele então fala de Jesus para Pedro e leva Jesus até Pedro. Ah, meu amigo, André levando seu irmão a Jesus. E depois você vê a experiência de Felipe levando Natanael, o seu amigo, até o Senhor Jesus. Que experiência! Quer dizer, isso pode dar certo, e dá certo, se você usa os métodos corretos. Com relação à família, volto a dizer, não é tantas palavras, mas sim o exemplo de vida. Vai fazer com que muitos sejam transformados. Na realidade, o relacionamento positivo e amoroso é isso que eles estão esperando. O outro segredo para a salvação de pessoas, e nós não vemos tantas pessoas se perdendo aí sem Cristo, sendo ceifadas, sem conhecer Jesus, é saber lidar com pessoas difíceis. Sabe, Jesus era mestre em lidar com esses tipos de pessoas. Aonde ele chegava, ele, diante dos fariseus, lembra de Pilatos, um governador, mas o fato de Jesus ficar em silêncio e saber falar no momento e na hora certa, isso mexeu com Pilatos, mexeu com a vida de Pilatos. Assim é eu também, você. Peça a sabedoria de Deus para saber falar no momento certo, na hora certa. E aí, então, você vai alcançar essas pessoas. Não há barreiras intransponíveis para o Espírito de Deus quando você deixa ser usado. Às vezes paro para meditar em Josué, quando ele viu as muralhas de Jericó caindo, mas a casa de Raabe permaneceu em pé. A Bíblia chama de Raabe a prostituta. Sabe? As muralhas de Jericó foi derrubado, mas no coração dela também foi derrubado o preconceito, a indiferença. E sabe aonde eu vejo desta mulher? Ou o final da história dela? Na genealogia de Cristo. E depois lá na coluna dos heróis da fé. Não há pessoas que não podem ser transformadas por Cristo quando nós vamos a elas, quando nós nos dispomos a levar elas a Jesus, quando nós oramos por elas, quando nós derrubamos os preconceitos, os paradigmas, as indiferenças. Sabe por quê? Nós aprendemos isso também na lição desta semana. Isso está em 2 Coríntios, no capítulo 2, e o versículo 12. Eu gostaria também de ler com você, tá bem? 2 Coríntios 2, versículo 12, diz assim, 12 e o 13, tá bom? Diz assim, quando cheguei a Trode para pregar o evangelho de Cristo, ainda que esta porta me tivesse sido aberta pelo Senhor, não tive plena paz em meu espírito, porque não encontrei ali o meu amado irmão Tito. Por isso, me despedi deles e rumei para a Macedônia. Portas foram abertas para Paulo, ali em Troade, mas portas também foram abertas para ele na Macedônia. Aonde você se dispõe aí, diz, Senhor, eis-me aqui. Quando você tem uma visão positiva do crescimento da igreja ou da missão, da nossa verdadeira identidade como povo, as portas são abertas e pessoas são alcançadas. Assim foi Felipe. Em Atos capítulo 8, nós vemos a experiência dele com o eunuco, o alto oficial de Candace. No capítulo 8, verso 26, diz que o anjo se aproximou de Felipe e pediu então para que ele descesse de Jerusalém a Gaza e encontrasse ali então o eunuco que veio a Jerusalém
para adorar o Senhor. E quando chegou ali, ele encontrou o eunuco lendo uma porção da Bíblia, e ele pergunta: compreendes o que vens lendo? O eunuco diz: como posso compreender se ninguém me explicar? E aí Felipe então subiu na carruagem, explicou a ele a passagem bíblica que estava ali em Isaías 53, e discorrendo em outros textos da Bíblia, apresentou aquele homem a Jesus. Ah, meu amigo, podemos tirar aqui tantas lições. A primeira: um anjo se aproximou de Felipe e o convidou, o chamou para ir até o eunuco. O anjo podia ter ido, mas sabe, esse não é o método de Cristo. O método de Cristo é usar a mim e usar você. Porque você é o melhor argumento que ele tem para dizer para o mundo que o Evangelho funciona. Você é o melhor instrumento que ele tem para dizer para os seus que Deus existe e realmente faz a diferença. Outra lição que eu tiro aí é que Felipe ele vai, mas se você ler o texto, vai ver que o texto diz assim que ele foi correndo. Por que correndo? Porque há uma urgência. Não dá para esperar isso. Trazendo para os nossos dias, eu não tenho dúvida que Jesus está voltando. Não dá para esperar mais. É momento de correr, é momento de ir, é momento de buscar as pessoas. E ao chegar lá, ele apresentou Cristo. E eles seguindo o caminho, no versículo 36, diz que chegaram a uma região onde havia água, ali certamente um lago. E o eunuco disse: ali água, o que impede que eu seja batizado? Então eles pararam a carruagem, desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Batizou o eunuco. Que experiência maravilhosa. Que experiência. Sabe, este é o exemplo de Cristo. E esse também deve ser o nosso exemplo. Assim como Felipe aprendeu de Jesus, nós também devemos aprender de Cristo. Eu disse para você a princípio que há algo pior que morrer com Covid-19 é morrer sem Jesus. E o mundo hoje está perecendo sem conhecer a Cristo. O mundo hoje está sendo ceifado sem conhecer o Evangelho da salvação. E o método que Deus ele tem para que essas pessoas sejam alcançadas, esse número possa ser diminuído, é você. Sabe, é momento de nós pedirmos a Deus, é momento de nós pedirmos ao Espírito Santo: Senhor, me ajude a enxergar como Jesus enxerga. Me ajude a olhar as pessoas de forma diferente. Me dá força para sair de onde eu estou, para ir aonde elas estão. Me dá força para ouvir o teu chamado. Me dá força para quebrar os preconceitos, os paradigmas. Me dá força para apresentar Jesus às pessoas em palavras para aqueles que estão lá fora, mas em experiência e testemunho positivo para aqueles que estão ao meu redor. Sabe por quê? O Senhor dá a você oportunidades providenciais. Cada pessoa que Deus coloca diante de você é uma pessoa que necessita ser salva. Então aproveita as oportunidades. Aonde você está trabalhando, um amigo, o seu patrão, são pessoas a qual Deus quer salvar. E Deus colocou diante de você essas pessoas. Quem sabe eu, como pastor, um obreiro, nunca vamos conhecê-la, mas você tem a alegria de estar com ela. Então não deixe de falar para ela de Jesus, não deixe de dar a ela um folheto, não deixe de orar por ela, não deixe de dar a ela um livro missionário. Deus quer usar você. Deus está chamando você. Que Deus abençoe, que assim como Felipe, assim como outros aprenderam de Cristo, é momento também de aprender o Senhor Jesus. Olha, um grande abraço a você. Que essa seja uma realidade na sua vida. Que pessoas possam estar sendo salvas por meio de você, como um instrumento do Senhor Deus. Um grande abraço.